Olá pessoal, tudo bem? Como eu falei, essa segunda parte do vídeo, eu não ia fazer daquele jeito do PowerPoint, né? Porque eu acho que não capta muito bem o áudio e como a leitura a gente pode aproveitar para fazer esse momento juntinho. Então pega o seu livro de histórias greco-romanas, lembra que a gente já trabalhou uma delas e vocês vão abrir lá na página 18, porque hoje a gente vai fazer a história do Tiseu e o Minotauro. Acredito que era assim, Tiseu. Pega lá para você acompanhar a leitura comigo. Havia na ilha de Creta um rei muito cruel chamado Minos. Era um verdadeiro tirano. Aterrorizava seus súditos, perseguia quem discordava dele, aprisionava e torturava seus opositores. E expandia seus domínios por outras ilhas e até sobre algumas cidades do continente. Todos os anos, os povos submetidos a seu domínio deviam enviar-lhe como tributo 7 virgens e 7 rapazes para serem devorados pelo Minotauro, um monstro metade homem e metade touro que vivia nos porões do palácio real. Então, nessa página aqui já traz uma possível imagem, né, de como seria esse Minotauro. Aliás, esses porões eram diferentes de todos os outros. Para garantir que jamais alguém conseguiria fugir de lá, o rei Minos contratou o maior arquiteto da época, Dédalo, e ordenou que ele planejasse e construísse um labirinto complicadíssimo no subterrâneo do palácio. Depois, encerrou lá dentro o próprio Dédalo e seu filho Ícaro, que o ajudará nos trabalhos dessa construção. Uma das cidades que sofriam sob o domínio de Minos era Atenas. Todo ano, seus habitantes deviam escolher algumas vítimas para serem enviadas ao Minotauro. Decidido a libertar a sua terra dessa barbaridade, Tiseu, filho do rei de Atenas, se ofereceu para fazer parte do grupo. Tinha esperança de enfrentar e vencer o monstro. Caso contrário, morreria na tentativa. Ao chegarem a Creta, as vítimas escolhidas foram exibidas ao rei, como era de costume. Mas acontece que Ariadne, a filha de Minos, também estava presente e se apaixonou pelo herói. Aproveitou que o grupo de prisioneiros estava ainda no próprio palácio real e foi procurar Tiseu em segredo. Ele também se mostrou apaixonado por ela. Ariadne, então, resolveu ajudá-la a matar o monstro e a fugir. Em troca da promessa de que depois o príncipe ateniense a levaria consigo para longe. Feito esse trato, ela deu a ele 2 presentes que iriam possibilitar a sua vitória. Primeiro, trouxe-lhe uma espada, já que naturalmente os prisioneiros não dispunham de arma alguma. Olha lá que legal, né? Essa aqui a gente já não vê mais pela sombra, já consegue ver bem esse Minotauro, que não é muito bonito. Ah, Tiseu, por mais forte e valente que você seja, jamais conseguirá matar um monstro terrível como o Minotauro, apenas com a força de suas próprias mãos. Vai precisar de uma arma. Mas uma vitória sobre o Minotauro não estaria completa se depois o herói continuasse prisioneiro. E Ariadna deu então a Tiseu algo muito simples e muito precioso, um novelo de lã. O que eu vou fazer com isso? Perguntou ele. Leve o novelo quando entrar no labirinto. Prenda uma ponta na entrada e vá desenrolando o fio à medida que for entrando. Quando tiver que sair, basta seguir a linha e encontrará o caminho de volta. Graças a essa ajuda e a essa ideia, Tiseu foi bem sucedido. Conseguiu matar o Minotauro e escapar do labirinto. Com isso, liberou Atenas da sua obrigação anual daquele tributo odioso e desumano. Libertou também os prisioneiros que estavam nos porões do palácio e organizou a fuga de todos. Quebrou todas as nauas cretenses, para não ser perseguido e fez sua viagem com companheiros num único navio poupado. Cumprindo sua promessa, Tiseu levou também Ariadne.
mas na primeira parada da embarcação esperou a moça dormir e abandonou sozinha na ilha de Naxos, seguindo para Atenas sem ela. Um comportamento nada digno para alguém que queria ser um grande herói. Revelava a fraqueza de caráter que iria acompanhá-lo pelo resto da vida. Teseu viveu depois outras aventuras, conseguiu vitórias, mas teve um fim trágico. Causou a morte do próprio pai e mais tarde também de seu filho. Por essas e outras, seu povo não gostava dele. No final da vida, teve que se exilar em outro reino, onde acabou sendo traído e assassinado. Quanto a Ariadne, quando acordou em Naxos, ainda chegou a ver o barco de Teseu se afastando e sumindo no horizonte. Ficou desesperada e chorou muito. Chorou tanto e era tão bonita que sua tristeza comoveu o deus Dionísio, que resolveu ir visitá-la na ilha. Chegou com um cortejo enorme e animado, com muita música e festa, para consolar a pobre moça abandonada. Os dois acabaram se apaixonando. O deus casou com ela e por causa disso a jovem Ariadne, embora mortal, foi viver para sempre com ele no Olimpo. Olha que legal, gente. Além da história trazer o fato de que o Teseu matou o Minotouro, né? Eu estava falando Minotauro, peço desculpas. Matou o Minotouro, que, né, exigia todo esse ritual onde pessoas eram, né, levadas no labirinto e sacrificadas. Apesar dele ter feito uma coisa que foi um ato heróico, ser considerado um herói naquele momento, o fato dele ter deixado ela para trás, depois dela ter ajudado ele, mostrou uma característica negativa na personalidade dele e uma ação que seguiu ele ao longo da vida, porque coisas muito trágicas aconteceram com ele, não só por ter tomado essa decisão, mas consequentemente dessa escolha, né, dessa coisa de trair ela. De fato, ele traiu a confiança dela porque ela ajudou ele e depois ele a abandonou, né? Então, assim, prova que não é porque nós fazemos um ato legal, um ato heróico, correto, que nós somos bons o tempo todo, né? Eu falo nós como seres humanos, não a prof, não vocês. Não é porque uma pessoa faz um ato heróico que significa que ela vai ser boa ali o tempo todo e que vai acabar feliz para sempre. Então, a história do Teseu não terminou muito bem, mas da Ariadne, que salvou ele, que ajudou ele, na verdade, porque sem ela ele não teria conseguido matar o Minotouro, terminou já bem melhor, né? Ela foi largada, foi traída daquela promessa, mas depois no final ficou tudo bem e foi morar no Olimpo, né? Não sei se vocês conhecem, mas aqui na Grécia, né, nas histórias greco-romanas aqui na Grécia, não aqui de lugar, tá? Aqui no livro, nas histórias greco-romanas, o Olimpo é onde vivem todos os deuses, Zeus, Dionísio, Poseidon, né? Essa parte mitológica bem bacana que futuramente aí vocês vão se aprofundar nos estudos, ok? Então, esse aqui é a nossa história. Eu já trago aí as nossas questões que são para ser feitas no caderno de português, tá? Daquela maneira, Maringá, data de hoje, pula uma linha, tá? E aí escreve o que a prof vai mostrar lá no PowerPoint e responda as questões. E aí eu já venho com um vídeo falando um pouquinho da nossa tarefa.